acontece. Quando você vê, o Senhor já agiu, já levou, já deu oportunidade e a palavra do Senhor se cumpre. Eu hoje, quando houve o convite, até estava esperando a resposta ali da minha pastora e logo ela já me disse que sim, né, que estava na bênção. Eu falei, Senhor, agora eu preciso que o Senhor me auxilie com uma palavra, porque eu sei que estarão lá mulheres que precisam entender, né, o seu propósito, o seu plano na vida delas, né? Muitas vivenciaram tantas coisas até o dia de hoje e ainda não sabem para onde vão, quem são, né, e o que vão fazer. E eu sei que o Senhor tem algo nesse sentido. Então, quando eu vi tematizado ali por mulheres vencedoras, o Senhor já veio ministrando para o meu coração. E hoje eu vou falar sobre um personagem bíblico que foi um vencedor, venceu uma batalha. Vou usar ele como exemplo hoje, mas vocês logo vão entender e se encaixar nesse contexto e saber assim, então quer dizer que nesse movimento eu sou essa pessoa hoje e quais passos tomar aqui para frente e como fazer e como mudar e como, né, ser cada dia mais dependente de Deus. E aí, se eu fosse sequenciar e dar um subtema, né, para essa conversa que nós temos aqui, seria: mulheres vencedoras são aquelas que conhecem o seu propósito, né? Assim como aconteceu comigo, tão nova, o Senhor designou para esse caminho pastoral, era algo que eu e meu esposo não esperávamos, mas o Senhor encontrou um tempo para permitir isso na nossa vida. Então hoje eu estou com 27, mas no caso nós somos unidos quando eu tinha 23 anos, então é muito recente esse ministério. Mas não sou eu que escolho, né? O Senhor sabe o que faz, como designa. Assim como também tenho muito tempo de casado, nós passamos muitas lutas, muitas situações. Mas o Senhor, digamos que nos foi dando uma bagagem. Quando Ele falou assim, ao tempo, não é por idade, né? É por escolha. É assim que o Senhor faz com nós, né? Então, às vezes a gente está caminhando para um lugar, para um destino e... Por quê? Né, Senhor? Por quê? Por que não aconteceu ainda? Queria que fosse dessa forma, não é assim, é de outro jeito. A gente tem que se apegar com Deus, se conectar com o Espírito Santo, e quando Ele não permite certas coisas na nossa vida, não é aquele caminho. Essa é a real verdade. Né? Então, quando não é, se a coisa não aconteceu, como vai ser? É essa conexão com Deus que vai revelar isso para nós. Então, esse personagem bíblico é o conhecido Davi, rei Davi, antes de ser rei Davi, um menino, pastor de ovelha, o famoso Davi, né? E o movimento aconteceu muita coisa na história do profeta Davi ali, mas antes de tudo isso, teve um momento que ele precisava enfrentar o Golias. E eu vou ler essa palavra com as irmãs e a gente vai dando sequência aqui, logo vocês vão se encaixar e ver o que o Senhor quer falar aqui. Já revelando que, ainda no tema que ela, né, tem sinalizado o terceiro encontro, esse movimento gerou com que ele vencesse o rei Golias. Então, ele já é um vencedor. Mas antes que ele fosse vencedor, algumas coisas aconteceram. E aí eu vou compartilhar, se as irmãs quiserem abrir, está lá em 1 Samuel 17:32. Eu vou dar sequência nessa leitura e depois a gente vai esmiuçar um pouco dessa conversa que ele teve com o rei Saul, porque é isso que designou ele para ter esse enfrentamento e logo em seguida a vitória. Foi um homem que não temeu, né? Então vamos lá. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém o rei Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, porque você ainda é moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando via um leão ou um urso tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após e o feria, e o livrava da sua boca. Porém, quando se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será com este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele também me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor é contigo.
Nessa conversa que ele teve com o rei Saul, ele foi contrariado, porque era moço. Né? Talvez ali a estatura física dele, o corpo, jamais ia dizer que ele poderia vencer aquele gigante. Porém, Davi sabia que ele tinha um propósito, já tinha algumas experiências com o urso, com o leão, e se eu livrei as ovelhas, né? Se eu conseguir livrar as ovelhas disso, não vai ser diferente agora, porque eu sei quem eu estou representando. Então ele sabia que ele ia em nome do rei Jesus. Então quando o rei Saul falou ali para ele assim, você não pode enfrentar esse gigante, porque você é moço, você é jovem, você é pequeno, a tua estrutura, talvez ele até julgou a estrutura física dele, é impossível eu ver algum sentido nisso, mandar com que você enfrente esse gigante. E ele insistiu e ele falou assim, se o Senhor me ajudou contra o urso, contra o leão, eu vou. E vou em nome de Jesus e você é um vencedor. Basicamente aconteceu isso nessa conversa. E aí ele acabou convencendo o rei, e a ponto do rei falar para ele, então vá, o Senhor é contigo. O que eu quero trazer com essa mensagem? Mulheres vencedoras são aquelas que conhecem seu propósito. Apesar de moço, Davi nasceu com um propósito. E quando ele entendeu isso, nada mais, nem impedimento, nem um julgamento por olhar, nem qualquer movimento que viesse contrariar ele, fazia sentido, porque ele sabia que tinha um propósito, sabia quem representava, sabia para onde estava indo. Por que eu digo para onde estava indo? Ele sabia que ele ia enfrentar o Golias, o gigante, o grande, tão temeroso Golias. Então, ele sabia de tudo isso, mas não foi nada disso que o falou. Na nossa vida é exatamente assim. Só que muitas vezes a gente não sabe quem está representando, não sabe quem é, não sabe para onde está indo, não sabe do nosso propósito, não cumpre o nosso chamado. Então, quando tudo isso não acontece, é porque a gente não sabe quem a gente está representando. E qual que é a mensagem de Deus para nós, mulheres fortes hoje, divinamente fortes? Conhecer o nosso propósito, concluir o nosso chamado, saber quem a gente representa, não temer diante das circunstâncias, porque eu falar tudo isso não quer dizer que vocês não vão enfrentar o gigante. Pelo contrário, a história diz que ele precisou enfrentar. E aí a luta vai vir, a batalha vai vir, as coisas vão acontecer, mas é isso mesmo que vai nos parar? Ou a gente vai passar a olhar como uma mulher que Deus enxerga uma mulher forte, que é capaz de enfrentar tudo isso, que vai passar essa situação? E aí vocês questionam assim, mas como eu vou saber o meu propósito? Se você perceber na sua vida, você já foi designada para algo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que ama conversar. Quando eu menos esperava, tinha alguém próximo a mim, estava desenvolvendo uma conversa, ele falava assim, o que é isso? E aí eu ficava perguntando de propósito, quando o Senhor, na verdade, já me colocava nessas situações. Então, propósito às vezes não é eu estar em um lugar, mas o lugar, ser o lugar que Deus está em. Então, o primeiro plano e o primeiro projeto que a gente tem que colocar dentro do nosso coração para ser uma mulher forte é se conectar com Deus e o Espírito Santo e entender, sinal que eu sou uma mulher que ama louvar o Senhor, eu sou uma mulher que gosta de enviar mensagens de amor, de dar abraço, que ama minha família, que gosta de fazer uma boa comida. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós, mulheres, temos um lugar e somos únicas. Não quer dizer que eu vou conseguir fazer tudo isso, mas se eu amo a minha família e consigo preparar uma boa comida, quem disse que eu não vou estar cumprindo o meu propósito ali? O propósito não é sobre o lugar, mas sim sobre a gente fazer o que ama, e com carinho, e com amor. Eu trouxe aqui, explícito essa parte da luta, porque quem aqui não tem luta? Quantas de nós não fomos impedidas até o dia de hoje de cumprir algo em nome de Jesus? Porque é claro, se eu for servir alguém, por mais que seja um banquete ali, se esse for o meu propósito, eu sei quem eu estou representando, e eu tenho que servir como se eu estivesse servindo para Jesus. Tem toda uma responsabilidade, e não diminui daquela que está trazendo uma palavra, um louvor, mas cada um da sua forma, e a forma única e especial por Deus. Vejo aqui mulheres lindas, mulheres com plano, projeto, com propósito. E a mensagem que eu quero deixar para cada uma de nós hoje aqui é exatamente essa. O que é que eu faço de melhor? Então é esse o meu propósito, Senhor? Porque
se é dessa forma que eu vou representar o Senhor, eu quero que seja feito e que o meu coração se complete nisso. A nossa tentativa de buscar coisas e encontrar as coisas não resolve quando a gente não se conhece. Então, olhar para o nosso interior, como ela frisou muito ali, quem é você dentro, sabe? Quem é você dentro? Senhor, eu sou uma mulher que ainda tem muitas falhas. Mas e agora? O que eu faço? Então, um diálogo verdadeiro com Deus e com o Espírito Santo, revelando que a gente realmente não é perfeito, que precisa da real transformação que vem por Ele, é importante. Senhor, eu sou falha nisso. Eu não consigo fazer dessa forma. Não vou entrar no assunto perdão, mas é uma das coisas que mais mexe. Senhor, eu não consigo perdoar. Determinada situação aconteceu, mas eu vejo que isso para a minha vida e eu não quero mais. E eu sei que eu represento o Senhor, que eu vim para um propósito e eu quero deixar isso para trás. Citei sobre o perdão, mas tem N coisas que nos impedem de cumprir o nosso propósito de mulheres divinas do corpo. São mulheres muito lindas, fiquei muito feliz em receber esse convite e vejo aqui que Deus tinha um propósito. Eu não sei o que você estava esperando de ouvir hoje aqui, mas a mensagem que o Espírito Santo quer deixar é que você tem um lugar, você é a única, você é especial, você é amada de Deus e o que você faz de melhor está dentro do seu propósito. Então, tentar buscar as coisas, às vezes, não vai resolver a tua insatisfação com algo, mas considerar que aquilo que você faz de melhor é bem feito, é com amor, começa a investir nisso. Ah, Senhor, eu amo estudar, então eu quero ir pro lado, do mestre ali, professor. Então eu vou fazer a minha parte. Sabe, eu vim aqui para dizer para vocês que Deus fará o que é impossível. Mas aquilo que é possível, eu e você precisamos fazer. Então, antes de ser o professor, o vitorioso, ele enfrentou um leão, urso, defendeu as ovelhas, foi contrariado pelo rei, dizendo, você não pode, você é a moça. Antes de acontecer a vitória, porque no final a gente só quer ver por que aquela pessoa venceu. Antes dela ter vencido, ela passou por algumas experiências. Sabe? Quero dizer que Deus ama intensamente cada um de vocês. Todas nós. E não se sinta mais sem um lugar. Mas entenda qual é o seu lugar. E ele é essencial no reino de Deus. Deus não abre mão. Nenhuma de vocês, nenhuma de nós não abre. E se ele sabe que talvez eu sou a pessoa que serviria melhor alguém com o alimento, ele não vai colocar eu para louvar. É ou não é? Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque ele vai querer que eu entenda que é melhor que eu sirva. Mas se eu sou a que louvo, ele vai querer que eu cumpra o meu propósito nesse caminho. A maioria da dificuldade de nós, mulheres, é não entender que nós temos dificuldade. E todas nós temos. E somos amadas por isso. É tão bom quando alguém fala assim, nossa, mas você... Eu estou usando o exemplo do alimento, mas vocês vão se encaixando aí. Ah, Senhor, eu acho que eu gosto de conversar. De mandar uma mensagem, eu acho que eu gosto de estudar, vamos se encaixando aí no que eu estou querendo dizer. Mas quando alguém fala assim, meu Deus, como ficou boa essa comida que você fez, aquilo enche. E você ficou feliz em ouvir aquilo e não ouvir que você deveria estar louvando em algum lugar. Entendem o que eu quero dizer? Então, todas nós mulheres não podemos mais ficar buscando alternativas ou se encontrar em lugares que não é o nosso. Sendo que nós temos um lugar e é naquilo que a gente faz de melhor. Essa mensagem que eu quero dizer para vocês. Sabe, a vitória virá. Antes da vitória, virão alguns leões e alguns ursos. Mas você deve saber quem você representa. Ele sabia que ele estava falando do rei Jesus. Ele sabia, se o Senhor me livrou daqueles leões, é isso que ele fala ali no final, daqueles leões, daqueles ursos, ele vai me livrar desse filisteu também pagão, que afrontam o povo, Aquele povo que o rei Saul coordenava ali, era um povo amado por Deus. Como pode alguém que era considerado moço saber a grandeza do Deus que ele representava? Sabe, daqui para frente comece a olhar dessa forma. Senhor, parece até que eu sou pequena. E que seja assim nos olhos dos homens se for. Mas eu quero saber o Senhor grande que está dentro de mim. A palavra de Deus fala que quando a gente está fraco, na verdade a gente está forte, porque a gente se apega nele, é verdade. Já reparou que quando vem aquela provação, a gente vai lá para o joelho, vai para a oração, vai para o jejum,
vai pedir uma palavra para alguém, alguém de Deus, né? Alguém que Deus direciona. Você acha que a gente realmente pensa que Deus quer que a gente fique sempre ali na luta, na batalha? Não. Mas se é assim que a gente vai se apegar e vai se chegar nele e vai se enfraquecer, vai ter que ser dessa forma. Né? Não tenham medo mais dos leões. Entendam que no final alguém vai falar da vitória de vocês. E aí vão perguntar, mas como é que você conseguiu vencer isso? Você vai responder, porque antes, passei por determinada situação, foi assim que aconteceu, e hoje eu sei que eu posso vencer. Né? Todas nós somos mulheres vitoriosas. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje, né? E já passa a minha oportunidade. Estou muito feliz em poder ter falado tudo isso. Glória a Deus. Aleluia. Rúbia falando sobre essa palavra, né? Deus ministra muito no meu coração sobre essa palavra. Eu creio que todas já sabem a nova missão que o Senhor nos deu. E aí